O segredo da felicidade não está na busca do prazer, mas na virtude. Na internet diz que quem disse essa frase foi Sócrates. Você concorda com essa frase, Tiago Vespa? Concordo. Se tá na internet é verdade, né? Boa. Só que não. Só que não, é. Mas eu concordo, sim. A ideia é entender só o que que é virtude, né? Porque Sócrates até ele comenta sobre a questão de virtudes, né? E ele fala, uma das virtudes que eu me lembro é a questão de virtude individual, que é a temperança, né? Então é que você ser moderado naquilo que é bom e eliminar aquilo que é ruim. Aí a gente entraria também numa outra discussão, mas o que é bom, o que é ruim? Essa é uma outra discussão É, boa, viu? é outra discussão boa. Eu gosto bastante desse ponto aí. Mas Mas o, ele fala aqui que você comentou aí, ele fala que é a felicidade, né? a felicidade, exatamente. A frase é: o segredo da felicidade não está na busca do prazer, mas na virtude. Legal. Muito bom, né? Acho que faz bastante sentido, né? E para você que está assistindo e ouvindo a gente, seja uma pessoa virtuosa e deixa o seu like, ative as notificações. Pra gente isso é uma virtude sua, né? De deixar o like, ativar notificações, pegar, como deixar um comentário. A galera tem deixado comentários bem legais aqui. A gente tá comentando os comentários das pessoas, então se você quiser que a gente comente seu comentário, deixa aí. Fala meu nome aí no Drops de IA. Compartilhe esse conteúdo pelas redes sociais, grupos de Telegram, WhatsApp, enfim, espalha pra lá a palavra do Drops de AI que a gente comenta aqui toda a semana. E hoje a gente vai comentar aí sobre uma notícia que rolou recentemente a respeito de um humanoide que foi lançado por uma empresa chamada New. Pronuncia assim, New? Neo? New? Acho que é New que é a pronúncia correta. Quando é nome próprio, assim, mesmo com a mesma escrita, pode ter uma outra fonética, né? Então, eu nunca sei qual que é o jeito correto. Pelo menos no vídeo eu não consegui identificar, assim, como que é a pronúncia. Mas lançaram um humanoide aí que custa US$ 17.000, né? Você pode comprar ou você pode também alugar por 400 e poucos dólares, né, Thiago? US$ 499, acho que é isso. Por mês. 500 E dólares. US$ 500, já arredonda isso aí, né? O marketing pira quando põe 499 para vender mais, né? Tá certo. É, E o que você achou dessa notícia, Thiago, sobre ter um humanoide? Você compraria um humanoide para fazer faxinas na sua casa, cuidar do seu jardim? O Thiago tem um monte de plantas maravilhosas lá na casa dele lá, que dá frutas, um monte de coisas bem legais, que inclusive faz tempo que eu não vou aí na sua casa, né, Thiago? Deve estar com um monte de coisas mais da hora ainda da época que eu fui. Tem agora ainda é época de manga, tá carregado Olha o aí, pé de manga. E pitanga, também tem bastante pitanga e amora. Então, tá dando bastante fruta aqui. muito bom. Seria bom ter um robozinho desse que pudesse ajudar a catar, principalmente as amoras, que dá um trabalhão ali de catar. A manga eu acho que seria mais difícil, porque ele teria que subir no pé, né? Então, mais complicado ali. Mas eu vi a notícia que você passou, Luan, achei bem interessante, porque agora está uma linha de construir robôs humanoides, né? Robôs que parecem com ser humano, né? Que tem característica de ser humano. Eu achei o valor um pouco salgado, certo? Mas isso é relativo, né? Para quem tem milhões ou bilhões, acho que é dinheiro de pinga, mas para mim eu não compraria porque eu não teria condições de comprar um robô desse. Mas se tivesse condições de comprar um robô desse, eu precisaria entender o que ele faz. E não sei se você lembra da Rose dos Jetsons, Lembro. Apesar de a robozinha. eu era criança, mas eu assistia a robozinha. Será que estamos chegando, né, perto? Você vê, né, o Jetsons, né, a pronúncia correta, Jetsons. eles eram de 88, 89 por aí, né? Ele é antes da década de 90, né? Se eu não me engano. Apesar que ele ficou um bom tempo, assim, porque eu era criança, eu nasci em 90 e assistia. Mostrava, né, os carros voadores, todas essas coisas. E a gente já tá, pelo menos quando a gente tá fazendo esse episódio, em 2025 ainda não temos totalmente carros voadores. A gente tem alguns MVPs por aí, né, sendo testados, mas carros totalmente voadores ainda não temos. Né? Eu acho que a gente deve estar chegando aí. Eu vi que os robôs que você passou aí, ele tem câmera nos olhos, então ele enxerga tudo que precisa, mas ele não é autônomo. O que que significa ser ou não autônomo? Não é autônomo ele tomar decisões por si mesmo. Ele tem alguns comandos básicos, mas no artigo falou que algumas coisas como dobrar roupa ele não se deu muito bem, tá? Mas ele é controlado de forma remota.
Então seria tipo uma dona de casa à distância, né? Eu acho a ideia bacana, principalmente assim, não para outra pessoa controlar, nesse caso a empresa controla, né? A empresa é alugada, mas ela só controla com autorização do funcionário, do cliente, né? Mas imagine o seguinte, imagine que você está viajando, sei lá, você foi para a casa dos seus avós que é em outro estado. E aí você precisa, chega uma encomenda, você precisa receber alguém, você teria um robozinho para você controlar, humanoide, né, com características humanas para você controlar e você poder receber alguém, receber uma encomenda, pegar alguma coisa. Então eu acho que faz bastante sentido. Para o futuro, eu creio que a empresa até comenta que eles esperam que em 2026 seja possível trabalho autônomo através de IA. E eu creio que isso é bem possível. Não sei se vocês já viram, ou se você já viu aí também, Luan, aquele robô que parece um cachorro. É um robô bem famoso. É um robô ali da. Já vi Nossa, sim. agora me fugiu o nome. Oi? Eu já vi sim. É, Já, bem legal. então. Uma vez estava lá no polo do Itaú, lá no Seik. Eles Uhum. estavam com vários robôs lá e tava com desses cachorros aí também. Aqui na cidade, a OK, que é uma provedor de internet, aí OK, patrocina nós. Já pegou um dia e trouxe também, colocou num evento dele, num stand aqui também, num dia que eles estavam promovendo a marca e tal. Eles também colocaram, assim. Então foi. Eu já vi, assim. Mas eu não lembro o nome da empresa. Ela era bem famosa ali nos Estados Unidos. Boston Dynamics, lembrei. Um robôzinho melhor é da Boston Dynamics. Inclusive, eles vendem até esses tipos para guerra e para ações também de engenharia. Meu filho, ele faz USP lá em engenharia mecânica. E na semana de engenharia também a USP tem uns 5 ou 6 desses robôs aí para trabalho. É bem interessante aí para quem trabalha na engenharia. E Caramba, eles são massa, né? autônomos. Massa, bem massa. E a vantagem é que eles são autônomos. Então, eles têm alguns sensores para fazer percepção do local. Então, dá para saber distância. Então, eles conseguem subir escada, conseguem entrar dentro de lugares perigosos. Por isso que é usado para desarmar bomba, entrar dentro de tubulação, lugares que são perigosos. Em vez de mandar um ser humano, manda um robozinho desse de forma autônoma. Eu até acredito que essa empresa aí, lançando esse primeiro não autônomo, aí logo, logo elas devem ter uma versão autônoma. Eles comentaram em 2026. 2026 já tá aí, né? É, talvez eu acho que eles até lançaram esse sem ser autônomo pra validar se a galera compra, né? Antes de desenvolver e investir tanto na parte de inteligência artificial por conta disso, né? Tipo, vai que eles lançam e, pô, não tem demanda, não tem saída, a galera não se empolgou, acaba indo dinheiro pro ralo, né? Então pode ser uma estratégia. Talvez até tá meio semi-pronto ali, né? Pra poder fazer esse tipo de integração. Até como você falou, pô, já é possível porque tem esse robô cachorro. A gente tem os robôs aspirador de pó também que faz a varredura ali e limpa a casa. Pô, implementar isso num humanoide, até onde eu tenho de informação e conhecimento de tecnologia, é totalmente factível. Sim. É só questão de incluir mais alguns sensores, né? No caso deles, já tem duas câmeras ali no rosto. Então, com duas câmeras dá para você saber profundidade. E, além disso, dá para você também fazer processamento visual, né? Computação, a parte de processamento visual da computação. Então, isso não é uma tecnologia nova, é algo antigo, por isso que eu acho que dá para eles fazerem. E eles têm uma outra vantagem, que eu creio que também pode ser por causa disso o lançamento. Se você coloca um robô desse e você captura os movimentos dele, por exemplo, você pede para ele pegar um copo, você captura o movimento dele, você consegue treinar. Então, quando você tem esses treinos, ele consegue fazer atividades repetitivas, né? Então, igual eu falei, ele não conseguiu dobrar a roupa sozinho, mas se colocar alguém para fazer ele dobrar a roupa várias vezes, você capturar os movimentos, ele já vai saber qual que é o movimento para poder dobrar uma roupa. Eu acho que isso não está muito longe, é igual você comentou, né? Os robozinhos de limpeza de casa, né? Agora eles limpam. Não sei se você já viu aí em outros modelos. Tem modelos que além de aspirar a casa, passa pano e descarrega o lixo automaticamente.
Cara, esse eu não vi de descarregar o lixo, não. Muito bom, hein? É, a VAP tem um desse, inclusive VAP patrocina aí o Papo de UX. Boa. Ela tem um desse aí que ele mapeia a casa, varre de maneira inteligente a casa, aspira, na verdade, ele varre e aspira, porque tem partes que rodam na frente ali. Aí ele primeiro aspira, depois passa pano, tem um pano atrás dele que vai passando com água, você põe água atrás dele, e quando enche a parte de aspirar ele, ele vai e descarrega na base dele, onde ele carrega sozinho, ele descarrega o lixo também. Então, você deixa a sua casa sempre limpa aí. Muito bom, né, E isso já cara? é realidade, né? Não é algo distante. É uma Perf- realidade. Perfeito. É, eu fico pensando, cara. Só que talvez o lance de dobrar a roupa, será que também não tem um pouco a ver com as questões das articulações? Porque é um robô ali, pelo vídeo, a galera, quando clicar aqui no link da notícia e ver os vídeos que tem, parece que ele é meio durão, meio travado, né? Claro, é um robô, né? Não vai ter 100% articulação Uhum. como uma pessoa, mas ainda talvez meio muito mecânico, assim. Talvez de alguma forma a galera de engenharia aí, né? Tipo, esteja trabalhando para deixar um pouco mais fluida, sabe? Esse mecanismo ali dos dedos, as articulações. Porque talvez, mesmo que você ensine esse robô com várias vezes repetindo o mesmo processo ali, ainda assim essas articulações pode ser um ajuste necessário para a usabilidade dessa tarefa aí. Sim. Eu creio que um dos pontos é as articulações, que você comentou, e também a inclusão de novos sensores. A, alguns carros, por exemplo, alguns carros já têm vários sensores. Não sei se esses carros mais modernos, carro elétrico também, uma conjunto de sensores que permite com que ele estacione sozinho. Tem vários carros aí que tem um botãozinho que você aperta para ele estacionar. E eu acho que o que talvez esteja faltando ali, além das câmeras que colocaram, é o conjunto de sensores e as articulações, igual você comentou. Aí eu acho que em breve a gente já tenha um robô. E eu creio que ele não precisa ser humanoide, né? Ter características humanas ali. Pode ser qualquer outra coisa ali. O cachorro, na verdade, acho que nem é um cachorro. A gente que atribui a semelhança com o cachorro. Perfeito. Mas eu acho que não precisa ter características humanoides. A Rose não tem, né? A Rose Ah, do Jetsons. e assim, atualmente esse humanoide aí, como a gente tá comentando, ele é controlado, né? E até em off aqui, antes da gente começar a fazer a gravação desse Drops, eu comentei com o Thiago, poxa, já dá pra fazer um negócio com isso, dá pra alugar, você comprar vários robôs desse, alugar e fazer uma empresa de relacionamentos. O pessoal, você se sente carente, né? Quer ter alguém do seu lado? Alugue um robô namorado, namorada aqui pra você, ó. E aí você consegue controlar e a pessoa se sente melhor. Eu não duvido que isso aconteça, tá? Não tô incentivando ninguém a fazer isso, porque eu acho que isso pode causar alguns problemas na sociedade, mas eu tenho certeza que se eu pensei, alguém também pensou, Thiago. É meio assustador isso aí, viu, Lá? Mas até que a gente estava comentando antes aí, imagina igual você falou ali, né? Um namorado e uma namorada estão distante, e aí quer dar um abraço, né? Então aí você tem como dar um abraço virtual um pouquinho mais real, né? Então, eu vi Essa é a que. ideia. Essa é a ideia. Você sabe que se pôr pra fazer. Se alguém um dia abrir, ó, vocês estão vendo que a gente tá falando isso aqui, eu acho que ninguém ainda falou sobre isso. Se um dia alguém abrir uma empresa sobre isso, eu vou querer royalties, hein? Que essa ideia veio daqui, ó. Surgiu do Drops Gravado, PA. tá gravado. Tá gravado. E faz sentido. O robô lá ele é controlado por aquele óculos de realidade virtual, né? O VR. E tem sensores na mão. Então você como se estivesse no mundo imersivo. A pessoa que controla, ela vê, ela tem os olhos do robô, né? Então eu acho que faz bastante sentido essa sua ideia aí. Eu não compraria por esse motivo, mas eu acho que teria muita gente que talvez compraria mesmo. Faz muito sentido. Ah, com certeza compraria, Thiago, assim. As pessoas é tudo. A gente é tudo doido, cara. A gente está numa linha que futuramente, a gente até comentou isso em outros episódios, né? Que futuramente esses trabalhos mais repetitivos, trabalhos que são mais manuais, provavelmente vão ser substituídos por inteligência artificial. Então, esse é um dos trabalhos, né? Por exemplo,
ninguém gosta de ficar varrendo a casa, limpando a casa. Apesar que eu acho que tem gente que gosta, mas a maioria das pessoas não gostam, né? E você pagar alguém para fazer isso também é complicado, porque ninguém vai cobrar barato para fazer aquilo que não gosta, né? Então, são atividades que podem ser automatizadas, e, né, atividades que fazem sentido ser automatizadas. Então, eu creio que esse ponto aí é um futuro de qualquer tecnologia aí, de IA. Inclusive, um ramo que faz muito sucesso na área de tecnologia é o de automação, né? Automação para poder pegar dados de site, de pegar algumas informações. Então, é um dos pontos ali que para mim faz bastante sentido e é um caminho sem volta. Então, é algo Imagine, que. imagine esse humanoide na época da pandemia que tava de quarentena, galera. Podia dar um abraço na outra pessoa. Sei lá, tinha que ir na mercearia ali da esquina buscar alguma coisa. Você tinha que ir de máscara. Ou às vezes a pessoa não podia, porque ela tava com Covid mesmo. E de repente ela pega esse robô. Aí, é claro, né? Eu não sei se o vírus transmitiria pelo robô, né? Aí eu acho que teria que entender um pouco isso. Mas, pô, poderia pôr o robô ali, andando, controlando, e lá pega o que precisa e volta pra casa, né? De uma forma onde, tipo, evita mais contato humano ali por conta da doença e poderia diminuir a transmissão. Enfim, mas eu ainda acho muito caro também, cara. US$ 17.000, 17 mil euros, na verdade, né? O valor que tá na É, notícia 17 ali. mil euros, US$ 20.000. Isso mesmo, É, isso mesmo. cara, muita grana, cara. Muito dinheiro, assim. Mas novamente, né? Igual você falou, se a gente tivesse milhões e milhões na conta aí, eu compraria um pra testar. Sem dúvida. E até uma coisa interessante aí que você que está ouvindo aí, mandar um abraço pro Bento. O Bento mandou uma mensagem, falou que estava procurando um podcast para assistir. Tava passando, apareceu o Papo de UX, foi assistir o nosso Drops de IA aí, e aí já mandou um abraço pra gente, um amigo de longa data aí, Bento, de ó, alguns anos aí. trabalhamos juntos em alguns projetos aí. É, já deve fazer o quê? Uns 15 anos aí? Para mais, né? Ah, que eu conheço o Bento, foi acho que desde 2010, por aí, né? É, Sim. é por aí. Faz um tempinho. E a gente vê que está tendo bastante investimento nesse negócio de robô. Outro robô que é concorrente desse aí é o Optimus, da Tesla. Optimus Então é um Prime? robô. Na verdade, é um Optimus Tesla Bot. Então a ideia dele é questão de ser também um protótipo, né? Ainda. Não está vendendo igual da Nil, acho que vai ter alguma produção limitada esse ano ou ano que vem. Mas a ideia também é ser autônomo e o pessoal da Tesla tem experiência em fazer coisas autônomas, né? O carro, Ah. principalmente, já funciona de maneira autônoma. É, apesar que o carro tem alguns probleminhas ainda, né? Não tá 100% não, né? Pelo menos é o que a galera comenta, né? Já tivemos Na, alguns na verdade, para ser incidentes com eles, né? sincero, muita tecnologia de AI, às vezes ela não está 100%, né? O, não sei se você viu aquela notícia lá do óculos da Meta, né? Do Ray-Ban. Os testes que foram fazendo de lançamento lá É. deu um monte de problema. Pediu para fazer uma comida, ele já falou que já tinha dado uma etapa anterior, e não funcionava algumas coisas. Mas faz parte, né? Essa ânsia para lançar antes de estar ok, eu acho que faz sentido e a gente recebe sempre protótipos que vão sendo corrigidos à medida do tempo, né? Essa corrida, né, cara? Isso. Será que essa corrida, talvez é mais por questão do capitalismo, quem lança na frente, quem sai primeiro, e nem sempre quem lança primeiro é o que se mantém no mercado depois, cara. Acho que não é bem assim. Talvez a galera tenha essa ideia, né, de quem sai na frente lançando as coisas pode se dar bem, mas novamente, não é bem assim. A gente teve uma rede social muito famosa chamada Orkut, meio que saiu na frente ali na época, explodiu e quem se deu bem depois ganhou muita grana foi o Facebook que se tornou a meta aí, comprando várias empresas, né? É que o pessoal às vezes pega nessa questão de metodologia ágil, né? Você lança primeiro um MVP e vai melhorando. Só que tem que tomar cuidado para não lançar algo que seja ruim, né? Exatamente. Que, O que dê MVP tem que problema. gerar um valor, né? Você tem que gerar um valor para quem vai comprar ali, quem vai usar e que tem
possa gerar para a pessoa uma boa experiência. Se começar a gerar experiências ruins, você queimou cartucho ali na minha visão. Sim, concordo contigo. E depois de lançado, mesmo se tiver experiência boa, precisa estar acompanhando, né? O caso do Orkut. O Orkut, quando lançou, era legal. Na verdade, acho que a estratégia, se eu não me engano, tu vê se eu tô certo ou se eu tô errado, viu, Luan? Mas se eu não me engano, você tinha que ser convidado para poder entrar. Você não Era se isso mesmo. cadastrava. É, você recebeu um convite, igual quando o Nubank lançou, lembra? Pra você ter um cartão de crédito também da Nubank, você era só convidado, cara. Gerou aquela sensação tipo, pô, exclusividade, eu quero estar lá, me arruma um convite. Todo mundo queria participar do rolê, né? Então, aí eu acho que isso deu um sucesso. As pessoas entraram, viu que era um bom e foi para frente. Mas aí começou a surgir coisas melhores, né? E aí aquele negócio, por mais que quem lança pode parecer ficar na frente, não, às vezes nem sempre se mantém na frente. Então isso é bem importante aí. E é uma das coisas que está acontecendo, né? A gente já falou da bolha de IA, desses pontos aí. Muitas tecnologias elas saem na frente ali e o pessoal começa a usar, mas nem sempre elas conseguem se manter na frente aí. Perfeito. Tem que saber. E como que você entende aí essa parte que você, né, Thiago, você já foi professor de IA aí, não sei se ainda tá dando aulas de inteligência artificial, mas qual que seria o processo assim que você vê da agora de pegar esse humanoide e implementar a IA, assim, como que seria isso na prática, assim? Claro, de forma resumida aqui pra gente, né, por conta É, do nosso tempo, mas que a galera ia utilizar, assim, de questões de programação mesmo, e usar Python mesmo, que é o que mais hoje utiliza para IA, uma outra linguagem, como que faria isso, assim? depende de que tecnologias forem utilizadas ali, se forem tecnologias embarcadas e afins. Mas para processamento visual ali, uma das tecnologias mais utilizadas ali é a parte do OpenCV, né, que é a visão computacional. É um código aberto que todo mundo pode utilizar e é fácil usar. Tá? Em questão de poucos minutos você consegue subir um exemplo que reconhece pessoas, reconhece objetos, ou movimentos da mão e afins. Tem gente que faz, por exemplo, leitura de Libras usando isso. Então você coloca uma pessoa se comunicando em Libras ali, ele consegue traduzir. Você consegue fazer uma aplicação que traduz o que a pessoa está dizendo. Então é a parte de computação, visão computacional, né? Então, mas isso pode ser embarcado, tem essa mesma solução C, C++, que normalmente quando se trabalha com hardware, trabalha com essas tecnologias mais próximo do hardware, tipo C, C++. Então é uma das possibilidades. Outra coisa ali, ele vai ter que ter aprendizado de máquina, então ali uma rede neural, algo do tipo para poder ter aprendizado de máquina. Eu não sei se eles já estão fazendo isso, mas eu espero que sim, e eu creio que sim, desse ponto que a gente falou de capturar os movimentos e aprender com esses movimentos. Então, aí teria uma rede neural ali para poder aprender padrões. Então, acho que esses dois pontos ali são pontos que a empresa já deve estar fazendo, tá? Se não fez, está atrasada, mas eu creio que ela deve estar fazendo. São esses dois pontos ali que fazem bastante sentido. Entendi. O E Python que aí, eu para quem quer comentei aprender, aqui, já hoje em dia já não usa tanto, ou eu tô viajando? usa para o OpenCV que eu falei para você Visão computacional? de visão computacional, ela é uma solução de código aberto. Ela é escrita em C++, tá? Mas ela tem interface para Python, tem interface para Java, tem interface para Go. E então ela consegue, por exemplo, fazer detecção e reconhecimento de objeto, processamento de imagem, de vídeo, rastreamento, reconstrução 3D, analisar rosto, sabe? Emoção, tem exemplos lá para analisar emoção. Você tem um vídeo lá de uma pessoa, ver se ela está feliz, triste, brava, né? E aí ela tem integrações com outras tecnologias, tipo TensorFlow, PyTorch. E o jeito mais fácil, mais rápido de começar com ela é usando Python. Tá? Então, o que você falou faz bastante sentido. Python
uma excelente abordagem para você trabalhar com inteligência artificial, visão computacional, porque existem várias bibliotecas e é fácil de você trabalhar. Então, por exemplo, que você falou aí, reconhecimento facial, veículo autônomo, inspeção industrial, realidade aumentada, parte de robótica com análise em tempo real de vídeo, que é o que eu usaria ali. O OpenCV é uma excelente abordagem para poder trabalhar. E usa Python, né? É C++, Se- mas ali tem uma implementação que é feita em Python. Será que é isso que a galera usa nesses robôs faxineiros aí que você comentou aí que já aspira, passa pano, joga fora o lixo? Não, ali são sensores mais simples, tá? Alguns desses têm sensores de ultrassom ou infravermelho. Não são, não são câmeras. Então ele não consegue analisar se é uma pessoa, se tem. Na verdade, é um sensor que manda um sinal, espera bater e tem uma resposta, igual ao morcego. Morcego, ele não enxerga direito, né? Ele não tem uma visão computacional, mas ele emite som. O som que ele emite bate e volta e ele consegue saber a distância que ele está de um objeto. Então, esses robozinhos, eles usam esses sensores que são mais simples. E aí, para esse caso, você não precisa de um Python para poder fazer isso, né? Você faz programação embarcada. Dá para fazer isso para quem quiser começar com essa parte aí mais simples. Dá para fazer isso com Arduino, né? Que é uma solução fácil implementada em C, uma linguagem específica do Arduino ali, mas o código padrão ali é meio em C. E aí dá para você colocar um sensor de ultrassom, um sensor de infravermelho que você consegue saber a distância dos objetos. A gente utiliza bastante isso em campeonato de robôs, né? Robô, seguidor de linha e afins. Já participei de um campeonato aí, a equipe já participou. Eu lembro. Então, a gente utilizou o sensor de infravermelho para fazer detecção de linha, se tinha linha embaixo ou não. Não precisamos de detector de ultrassom, mas um robô de competição autônomo ali que vai fazer alguma coisa ali, ele precisa saber a distância que ele está dos objetos. E o ultrassom é o sensor, tipo o sensor que o morcego usa. Manda um som, espera a resposta. Como a gente sabe a velocidade do som, o tempo que demora para fazer a resposta, a gente consegue calcular a distância dos objetos. Muito bom, Então, bem muito bom. interessante. Pô, legal, O do Thiago. robozinho de aspirador que você falou, ele fica esse sensor rodando. Então, em cima dele ali vai ter alguma coisa que fica rodando ali para ele poder saber se. Os mais inteligentes, né? Os robôs de limpeza que não são tão inteligentes assim, eles simplesmente ficam batendo e mudando a posição. Mas os mais inteligentes que mapeiam a casa é justamente um sensorzinho ali de ultrassom infravermelho, mais provavelmente infravermelho, que faz esse mapeamento do ambiente. Muito legal. Qualquer dia a gente monta um workshop aí aplicando IA pra galera que acompanha a gente aqui. Legal. Comenta aí se você quer uma parada dessa aqui que a gente prepara aí, exclusivo. De bola. Agradecer você aí que tá acompanhando a gente aqui no Drops. Deixa o seu like, ativa as notificações, como eu falei, comenta aí, espalha o link aí pelas redes sociais. Que semana que vem tem mais drops de IA, né, Thiago? E pra finalizar aqui é a frase que a gente abriu aqui o episódio de hoje, né? O segredo da felicidade não está na busca do prazer, mas na virtude. É isso, Thiago? É isso aí. Se você quer ser feliz, seja uma pessoa virtuosa e se inscreva aí no Papo de UX. Muito bom. Valeu e até o próximo Drops de IA.